museu, ele se coloca, né, com a proposta de ser a língua de todos, de mostrar, né, de dar acesso à língua de todos. Então, é claro que lá dentro vão incorrer o quê? Vão incorrer elementos que são comuns a um conhecimento, né, que é geral de língua, né, mas não necessariamente a língua de cada um. Eu acho que o museu é interessante, assim. Ele não me parece surpreendente, certo? Porque eu acho que todo pesquisador ele vai lá com certas expectativas, né? Ele visita com certas expectativas. Mas eu acho que para aquilo que ele se propõe, ele é bacana. Ele não é um museu assim que foi construído com o objetivo de contribuir, né, para a questão dos estudos da ciência da linguagem. Ele é um museu que ele é construído dentro de uma política cultural de museus do estado de São Paulo, né? Não sei se dá para falar que ele é construído despretensiosamente, mas ele acabou se tornando um grande objeto de reflexão, né, do campo das ciências da linguagem. E ele é interessante, mas como todo museu, uma vez que a gente já foi, para voltar só precisando de exposição de novo. E aí a gente precisa dessa temporalidade das exposições. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção em todas as visitas é que tinha muita excursão escolar. Porque esse museu ele não se quer só um lugar de guarda. Ele quer também fazer um trabalho social. Então eles promovem círculos de leitura, contação de histórias. Eles têm todo um trabalho com a rede municipal de ensino do estado de São Paulo, que eu acho que favorece. É um lugar institucional, é um lugar de poder, é o Estado propondo mais um instrumento de atuação, né, em prol do ensino-aprendizagem da língua portuguesa, né? Então ele não é um museu tradicional de fato, né? Como um museu a ser visitado, eu acho que ele é bastante interessante, é novo, em termos de estrutura de arquivo e materialidade desse arquivo, porque a gente sempre que vai para um museu espera que ele tenha prateleiras, que ele tenha, né, coisas a serem vistas, né, e que estejam organizadas, né, acumuladas, enfim. Lá não tem nada disso. Lá só tem tecnologia, só tem coisas assim que necessitam da interação do sujeito para de fato acontecer, para de fato significar. É uma proposta interessante, mas eu acho ele mais interessante como um objeto teórico do que propriamente como um ponto turístico. Foi a minha primeira ida para São Paulo, né? E foi a primeira exposição também no Museu da Língua Portuguesa, que é a Grande Sertão Veredas, em homenagem a Guimarães Rosa. E foi uma exposição assim, de grande número de público, né, que realmente mostrou a que veio o museu, né, nesse cenário cultural de museus que São Paulo criou. Essa exposição foi bastante interessante, ela chamou muita atenção, não só ela como museu, pela grandiosidade da proposta e pela diferença, né, dessa proposta, pelo diferencial de se pensar que a gente estava num mundo da língua, num museu em algum lugar que estava preservando essa língua. E em relação à exposição em si, a singularidade dela foi trazer os elementos do sertão para o cenário, né, expositivo. Então, eles trouxeram tijolos, eles trouxeram água do sertão, espelhos, enfim, diversos elementos que comporiam, né, esse cenário. A exposição também ela era cheia de, não exatamente labirintos, mas você tinha que manipular coisas, mexer numa coisa para ela
para acontecer outra, você tinha que olhar pelo olho mágico do mapa para enxergar alguma coisa, né, do outro lado. Mas o que mais me chamou a atenção eram reproduções dos manuscritos de Guimarães Rosa, porque, de certo modo, foi a primeira vez assim, que eu vi a importância, né, de um manuscrito mesmo. Quer dizer, eles trouxeram a letra, né, o rabisco, a emenda, né, do próprio autor durante esse processo de escritura e colocaram em painéis que só eram acessados a partir de um contrapeso de sacos de areia do próprio sertão. Então a gente brincou, eu me lembro de brincar muito com isso. Essa exposição aconteceu em 2006. Eu estive em São Paulo a propósito de um evento, né, de análise de discurso, e aí a gente passou por lá para conhecer mesmo. Eu não tinha na época pretensão alguma de trabalhar com museu, foi realmente visita de turista. Eu acho que a análise de discurso ela nos oferece uma compreensão bastante interessante para essa composição do museu. Porque se a gente pensar que o museu museifica a língua, a gente, de certo modo, vai propor um congelamento de uma prática, né, que não se prende desse modo, né, que não significa apenas desse modo. Então eu acho que pensar que a gente tem funcionamentos diferenciados de língua, um funcionamento que se prende, né, que seria o nosso conceito de língua imaginária, e um funcionamento que flui, que é prática social de linguagem, que acontece, né, eu acho que nos ajuda a compreender que naquele museu, sim, existe uma representação do que venha a ser a língua portuguesa, uma língua portuguesa que o museu pretende, que pretende representativa de todos os brasileiros, certo? Da língua nacional, né, do Brasil, mas ele é um imaginário, e ele é um imaginário assentado numa tradição que me parece pelo menos bastante escolar, né? Por quê? Porque o museu ele trabalha a ideia de origem dessa língua portuguesa, né? Então ele traz todos os elementos de uma história da língua portuguesa em Portugal, na Europa, todo o desenvolvimento, a história das grandes navegações, né? E quando chega aqui no Brasil, a gente vai ter, né, a relação com a língua portuguesa através de uma literatura que é representativa, que não é qualquer literatura, né? Parece ser uma literatura de cânone, apesar de alguns elementos às vezes entrarem em destaque em exposições e que eles não são necessariamente cânones, apesar de bastante lidos, que é o caso do Paulo Coelho, né? A gente vai ter as variações que são admitidas, e eu acho que isso dá pra falar que são variações que são admitidas, porque a variação linguística ela me parece bastante estereotipada lá dentro. Quando você vai acessar o mapa dos falares, que é uma das instalações que nos oferece essa possibilidade de variação, você tem ali falares regionais e às vezes o sujeito ele está vestido, ele está trajado com alguma roupa típica. Isso é uma forma de estereotipia, porque é uma forma de eu representar, né, aquela região a partir, né, dos costumes, da língua, enfim, né, e fica parecendo que, sei lá, que todo gaúcho é parecido com o gaúcho da Alegrete, que está lá, por exemplo, representando o Rio Grande do Sul, né. E depois, quando a gente chega na Grande Galeria, que é um outro espaço que vai falar de variação, isso também acaba entrando numa questão de estereótipo mesmo, porque lá a gente vai ter o jogador de futebol, lá a gente vai ter aquela variação linguística que é regional, mas também é aquela que
né? Aquela que é típica, aquela que tá na boca do povo, sabe? Não sei, às vezes até eu acho que provoca até um pouco de humor. A própria ideia do arquivo, do efeito de completude do arquivo, nos leva a determinadas escolhas. Então, o que eu posso e o que eu não posso colocar lá dentro, né? Não pode ser qualquer coisa. Esse arquivo, apesar de ele parecer, que a gente não acessa o limite dele, né? O todo dele, por ele ser feito de tecnologia, apesar dele ser feito de alta tecnologia, né, de recursos audiovisuais, imagéticos, a gente não pode não pode esperar qualquer coisa do que a gente não acessa, daquilo que está lá, né, silenciado, aguardando o sujeito, né, aguardando a interação do sujeito. Eu acho que tem uma relação com a história das gramáticas, que as gramáticas contam, né? Que é uma questão escolar, porque tudo vai perpassar uma história de língua. O museu ele vai se constituir dessa história, né? Mas eu acho também que tem uma coisa que é interessante e que dá bastante pano para manga, que é a partir de um certo momento, né? Como o museu ele se constrói nos anos 2000, a partir de um certo momento a história da língua precisa ser recontada, né? E essa é uma história do tempo presente. E aí a dificuldade de contar a história do tempo presente coube ao próprio museu, né? Então ele faz esse trânsito entre as navegações, a língua portuguesa, né, em Portugal, a língua portuguesa no Brasil, e aí a partir de um certo momento a gente vai ver que tem uma história ali naquela linha do tempo, por exemplo, que já não é mais a história, por exemplo, que a gramática conta, mas que é uma história do museu, porque aí vai entrar em cena as telecomunicações, vai entrar em cena as leis de ensino, vão entrar em cena algumas coisas relacionadas ao internetês e outros elementos que eu não acho que são necessariamente parte da história da língua em si, né? Mas talvez de uma história de desenvolvimento da língua no Brasil, no contexto brasileiro, mas assim, como elementos atravessados nessa história da língua, né? Porque a história do ensino não sei se modifica necessariamente a história da língua. Essas coisas a gente precisaria ver com mais cuidado, né? Mas é um imaginário social de língua, é um imaginário da língua que todo mundo compartilha, porque essa é a ideia do museu, né? O próprio conceito de língua e o de arquivo eu acho que são basilares, né? De língua porque a gente está pensando num museu de língua, né? E então pensar que língua é essa, o que é uma língua oficial, o que é uma língua nacional, o que é o imaginário social de língua já é por si só extremamente produtivo. Mas a questão do arquivo ela abre outras vertentes. Eu acho que a questão do arquivo ela nos permite pensar nessa relação com o museu também, história, memória, muito de política e político e ideologia, com certeza. Além de vários outros elementos, né, que tem pesquisadores que trabalham com a questão do instrumento linguístico, né, toda a questão da literatura, a própria Lucília trabalha, né, com a questão do literário, como arquivo, eu acho que é bastante produtivo, né? E claro que eu centrei a minha reflexão nessa questão de política, a partir da língua e do levantamento do que a gente chamaria de condições de produção, da análise do discurso, mas foi uma busca assim, de compreensão da relação do prédio, da cidade com o museu. É
claro que essa história não é oficial, porque eu nunca tive acesso, né, a nenhuma instância diretiva, né, do museu que a gente pudesse, com o qual a gente pudesse dialogar, mas buscando elementos da história da cidade, da história da metroferrovia, Estação da Luz, a gente consegue perceber que esse museu ele é cheio de metáforas, né? Metáforas que acabam relacionando a língua com o espaço urbano. Essa estação ela está relacionada à construção do centro da cidade de São Paulo. Quando a cidade se forma, essa estação ela parece estar localizada num ponto que é central, né? E ela é a estação onde imediatamente após o desembarque no Porto de Santos, os imigrantes eram levados, né? Para onde eles eram imediatamente levados. E dali eles se espalhavam, né, para o resto do Brasil. Então, é uma metáfora, né? Isso cria uma metáfora de que aquele ali era o ponto de encontro com a língua portuguesa, de todas as línguas com a língua portuguesa. E a partir dessa estação, então, esses imigrantes, né, partiam para o resto do Brasil, com as suas línguas, e aí já, né, colocando em relação às suas línguas, às suas memórias, com aquilo que eles estavam construindo, né, que eles iriam construir aqui no Brasil. Então a gente, durante o trabalho, percebeu que isso criou uma metáfora, né, de que o metrô, ou o trem, né, na época, ele vem, mas todo mundo, né, tem contato com essa língua. E tem a questão da estação também, a construção da estação, porque ela tem a ideia de uma torre, ela tem a torre que imita os padrões ingleses do Big Ben, né? E isso, quando essa estação constituía o centro de São Paulo, né, esse relógio, né, era aquilo que dava, né, que regulava as relações ali, né, porque ele que marcava o horário. E hoje, fazendo uma metáfora com a língua, né, a gente pensa que é o Museu da Língua Portuguesa, imagina que essa língua é aquela língua de todos, porque aí eu estou atrelada ao imaginário de homogeneidade, né, de todos falamos língua portuguesa, e esse relógio hoje, ele não é mais o centro de São Paulo, mas ele pode representar uma questão de centro, né, porque ele vai fazendo esse movimento circular aí de todos, né, em volta, né, todos significados por essa língua. Essa foi uma relação bastante interessante. E tem uma outra coisa também que eu acho legal dessa história, é a própria logomarca do museu, que ela é uma marca digital, né, uma impressão digital. E aí ela significa a identidade do sujeito pela língua. E isso abre todos os questionamentos, né, para os analistas de discurso, principalmente, mas também para os outros pesquisadores, de que língua é essa, né? Será que essa língua que está lá é a língua de todos? De fato, ela é aquele imaginário nosso de língua, né, em relações, né, de concordância e de contradição com as nossas práticas todas.